Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa noite, ministra. Boa noite, Kennedy. Agradeço muito a senhora estar aqui com a gente, é um prazer, viu? Eu que agradeço o convite, bom estar aqui com você de novo. Ótimo. Já fizemos muitas entrevistas e essa será maravilhosa também. Obrigada. Ministra, no começo do mês teve um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que provoca tempestades fortes, ventania. 47 pessoas morreram, pelo menos 47 pessoas morreram ainda. A notícia de que possa haver mais óbitos ainda em decorrência do que aconteceu lá, né? 8 desapareceram, quase 3 mil desabrigados. A gente vê um negacionismo muito grande em relação às mudanças climáticas. Quando a gente vê um evento desse acontecer, a gente tem certeza de que mudou mesmo. Como é que a gente vai, de agora em diante, prevenir e amenizar esses eventos climáticos extremos, radicais? Bem, Kennedy, você está falando de uma das coisas que tem que se constituir em uma das maiores preocupações dos governantes do mundo. Você verifica o que está acontecendo na Líbia agora, você verifica o que aconteceu há 2 anos atrás em Bangladesh, e no Brasil nós estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima e os eventos extremos. No sul da Bahia tivemos no passado Pernambuco, Rio de Janeiro, a própria região amazônica, em São Sebastião, em São Paulo, e agora no Rio Grande do Sul, com 2 frentes de eventos extremos. Uma foram as secas que aconteceram, e agora eles saíram do extremo da seca para o extremo das chuvas. Nós temos ali, Kennedy, o fenômeno do El Niño, que é um fenômeno natural conhecido, cíclico, mas ele está potencializado pela mudança do clima. Você tem um aquecimento das águas do oceano. No lugar em que a água está aquecida, há um processo de evapotranspiração intenso. Aí se junta com as chuvas que já iam se precipitar, com essa evaporação que aumenta, não é, a precipitação, aí você tem algo avassalador, como aconteceu ali no Vale do Taquari, em que você teve um aumento de até 14 metros no volume da água. Você teve municípios inteiros que foram destruídos a ponto de não ter aonde velar os mortos. As pessoas não tinham nem aonde cozinhar. O município de Mussum, por exemplo, foi muito, muito afetado. E os demais municípios ali daquela região como um todo. As pessoas vendo o seu patrimônio, as suas vidas e principalmente seus entes queridos sendo destruídos. Então, nós não temos mais o direito de dizer, não, eu não tinha como me prevenir, foi porque veio uma coisa da natureza. É algo da natureza potencializado pela ação humana em função do uso de combustível fóssil, que aumenta a temperatura da Terra e faz com que a gente tenha esses eventos extremos. O que tem que acontecer são 3 agendas, na minha compreensão. Primeiro, nós temos que mitigar, continuar reduzindo a emissão de CO2, não permitir que a temperatura da Terra ultrapasse a 1,5 grau de temperatura. Porque senão vai só agravar. Só vai agravar, vai ficar incomparavelmente pior. E o que a ciência está dizendo é que no ritmo das ações que vêm sendo feitas pelos países do mundo, principalmente os mais desenvolvidos, nós podemos chegar a mais de 2 graus, o que é uma catástrofe. A outra coisa que tem que fazer, né? Mitigar, temos que nos adaptar. Por quê? Como já estamos vivendo sobre o efeito da mudança do clima, quais são as medidas que a gente tem que tomar, quais são as formas preventivas que a gente tem que construir para evitar que cada ano a gente veja as pessoas alagadas, soterradas, essa situação de calamidade. Então, isso é a agenda de adaptação. E um terceiro aspecto que eu tenho insistido, eu estou colocando essa questão na mesa, é mitigar, adaptar e transformar o modelo insustentável que nós temos, que não será suficiente apenas ficarmos adaptando e mitigando. Se continuarmos com a mesma forma de produzir, a mesma forma de consumir, a mesma visão de desenvolvimento, como se os recursos naturais fossem infinitos, não tem adaptação nem mitigação que dê jeito. Então, nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que mitigar
e transformar o modelo de desenvolvimento. Por isso transformar basicamente a economia, a transição energética, é o dia a dia da gente, é um conjunto. Isso, o uso da terra, sair da matriz energética fóssil para matriz energética limpa, com o sol, com o vento, com a água, é ter uma agricultura que seja resiliente, regenerativa e de baixo carbono, é pensar uma mobilidade urbana que não seja vetora de grande quantidade de emissão, uma reindustrialização que seja igualmente resiliente ao problema da mudança do clima, é mudar a economia que destrói floresta para uma economia que convive com a floresta. Aí nós teríamos aqui um compêndio de muitas coisas a serem feitas. Qual é a questão importante aqui no Brasil? Primeiro, nós já estamos mitigando. Nesses primeiros meses do governo do presidente Lula, esses primeiros 8 meses, nós enfrentamos o problema do desmatamento. O desmatamento no Brasil é o maior vetor de emissão de CO2. Cerca de 53% das emissões do Brasil, elas vêm do uso da terra. E esse desmatamento está na Amazônia e no Cerrado, os casos mais graves. Ele está em todos os biomas, mas de uma forma mais intensa, Amazônia, Cerrado, mas você tem também muito gravemente na Caatinga e tem também muito gravemente no Pantanal e até na Mata Atlântica, no governo Bolsonaro, estava subindo. Agora, na nossa gestão, com o IBAMA trabalhando em parceria com os governos estaduais, com os setores de governo, da Polícia Federal, da PRF, conseguimos, com essas ações intensivas do IBAMA, uma redução de desmatamento de 48%, o que é muita coisa. Só para você ter uma ideia, no primeiro governo do presidente Lula, que a gente teve que criar toda a arquitetura de combate ao desmatamento, foi um plano que a senhora criou em 2004, não foi isso? O PPCDAM, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Os primeiros frutos do PPCDAM começaram a acontecer só em 2005, uma queda de 32%. E daí para frente foi uma queda, que levou a 83% de queda em quase uma década. Agora, como a gente já tinha a experiência, a gente já tinha o plano, só foi adaptá-lo em poucos meses, nós já conseguimos uma redução de 48%, evitando lançar na atmosfera 196 milhões de toneladas de CO2. Essa é a contribuição dessa primeira ação nossa. Ministra, e a meta é desmatamento zero em 2030. É nisso que a gente tem que chegar? Sim, esse é o compromisso do presidente Lula. Desmatamento zero até 2030 é uma meta ousada. Eu acho que o Brasil é o único país que teve essa coragem de botar uma meta, com uma data para alcançar, o objetivo que está sendo determinado. O presidente Lula tem 4 anos desse mandato e eu espero que o campo progressista, liderado por ele, continue. Mas a democracia diz que nós temos 4 anos para trabalhar. Então, nós queremos deixar um coeficiente equivalente a desmatamento zero até o final do mandato. Porque quem pegar a partir daí, se tiver a mesma trajetória que a gente deixar, ele chega lá, em 2030 chega no resultado, com o desmatamento zero. Então, já estamos na agenda de mitigação. E, estruturalmente, estamos trabalhando a transformação ecológica, que é liderada pelo Fernando Haddad. Como a política ambiental do governo Lula agora é uma política transversal, que é um conceito que me é muito caro, que a gente trabalhou com ele há 20 anos atrás, agora é de todo o governo, nós estamos já com 20 ministérios trabalhando a agenda de sustentabilidade. Agricultura, indústria, o pessoal da área de transporte, de energia, todo mundo está nessa agenda. Então, nós estamos buscando fazer o dever de casa nas 3 frentes que eu me referi. Reduz a emissão de CO2, investimento para adaptação e transformação do modelo. Na parte de prevenção, que é mais complexa, porque uma coisa é o evento climático extremo instalado. O CEMADEM, os órgãos de controle, da parte de meteorologia, eles dizem, daqui a 6 horas, 3 dias, vamos ter grandes chuvas, mas o evento já está instalado. Você vai ter que ter sistemas de alerta, uma série de procedimentos para evitar a morte, mas vai acontecer.
Então, nós temos o evento climático instalado, tem que ter expertise e capacidade de evitar o que aconteceu lá no Vale do Taquari. Mas nós temos o evento climático extremo diagnosticado. O CEMADEM tem uma série histórica de 12 anos que dá conta de 1.038 municípios que são vulneráveis a eventos extremos no Brasil. Desses 1.038 municípios, nós temos cerca de 40.000 localidades que são altamente vulneráveis a esses eventos extremos. E, entre os vulneráveis, nós temos aqueles que estão no topo da vulnerabilidade. Então, o que é que eu estou propondo, junto com a ministra de Ciência e Tecnologia, o ministro da Cidade, o ministro de Desenvolvimento Regional, não vou citar todos, são muitos ministérios. É um grupo interministerial, né, que se reuniu na semana passada. Então, quando teve o episódio de São Sebastião, eu fui até lá, visitei o CEMADEM, fizemos uma reunião, eu e a ministra Luciana, com a equipe, e decidimos que nós estamos trabalhando um plano de prevenção dos eventos extremos. Como é que se faz isso? Não é? Ele vai acontecer, mas nós podemos decretar, né, emergência climática nos 1.038 municípios vulneráveis. E aí no Brasil inteiro, ministra, nas regiões, ou tem uma concentração? Nas diferentes regiões do Brasil, né? Nas mais diferentes regiões do Brasil. E aí, quando você faz um decreto de emergência climática para esses municípios, você está dizendo, olha, você vai ter que ter investimento continuado nesses municípios. Em alguns lugares, não adianta reedificar a casa, porque vai acontecer de novo. Então, você tem que fazer remoção de população em alguns casos. Em alguns municípios, você vai precisar, inclusive, discutir o plano diretor. São Sebastião, Kennedy, o que aconteceu? Tivemos uma precipitação de 500 milímetros de água, não é, naquele processo chuvoso e que derreteu as encostas. Isso. Quem é que mora nas encostas? Os pobres, as mulheres. Tem que ter política habitacional decente. Exato. Mas a cidade de São Sebastião tem um plano diretor e um código de postura que não permite verticalização na cidade, até um certo nível. O prefeito disse, como é que eu vou tirar as pessoas das encostas se a planície está ocupada pelos que não são vulneráveis e é onde não acontece o soterramento, ou eu vou mudar a população do meu município para outro município. Então, num caso desse, ao decretar emergência climática, pode ser aberta uma discussão do plano diretor, do código de postura, para dentro de um determinado parâmetro poder fazer a verticalização. Então, são medidas que nós já estamos estudando junto, vamos trabalhar no primeiro seminário técnico-científico, dia 28, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. E aí você vai me perguntar, por quê? Porque eles têm que nos ajudar com estruturas de compliance para evitar a corrupção. Porque vai ser emergência, processos licitatórios mais rápidos, continuidade de investimento o tempo todo, mas isso obriga governos estaduais, governo federal, o Congresso a alocar recurso para resolver o problema. Ministro, um conceito muito bonito que eu acho nessa área ambiental é o da justiça climática, né? Porque a gente vê que as mudanças climáticas, elas são uma questão global que envolve ética, responsabilidade política. Elas não são, as mudanças climáticas não são um evento puramente ambiental, uma questão física. A senhora tem cobrado recursos dos países mais ricos, o presidente Lula tem cobrado recursos dos países mais ricos, a senhora relançou o Fundo do Clima, tem o Fundo da Amazônia, né? A senhora e o Lula estão nessa semana em Nova York. O Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, convocou um evento paralelo para tratar das mudanças climáticas. O presidente falou desse assunto, né? Nós estamos gravando essa entrevista antes da viagem, né? Mas trata desse assunto. Qual que é a mensagem dentro desse conceito de justiça climática que a senhora, o presidente Lula, o governo brasileiro quer deixar para o planeta nessa semana em Nova York? Primeira mensagem, não tem mais como adiar o enfrentamento da mudança do clima. Com certeza essa é uma mensagem muito forte com tudo o que está acontecendo no mundo. A segunda mensagem,
é de que os mais vulneráveis, e aí você pode pegar entre classes sociais, entre indivíduos, países, regiões inteiras, não podem pagar o preço ainda maior por essa transformação que precisa acontecer. Países que têm mais recursos financeiros, mais recursos tecnológicos e humanos para enfrentar o problema têm que ajudar os países vulneráveis. E tem um debate também que é a questão de perdas e danos. Esses países, eles sofreram muitos prejuízos do ponto de vista da extração das suas riquezas, mas, sobretudo, eles sofrem prejuízos históricos, porque os países mais desenvolvidos, que emitiram mais, têm maior responsabilidade sobre os fenômenos que estão acontecendo e que os mais prejudicados são os que não emitiram tanto e que nem tiveram tanta pressão sobre seu recurso natural e que têm ainda problemas de pobreza muito severos. Sim. Então, esses países devem ter compensações para que suas populações não paguem o preço. Um país como Bangladesh, por exemplo, precisa ser olhado pela perspectiva de perdas e danos. No caso do Brasil, é diferente, mas não significa que não sejamos vulneráveis. Nós somos altamente vulneráveis, inclusive do ponto de vista econômico. Foi no Acordo de Paris que teve a promessa de 100 bilhões dos mais ricos, né? Esse dinheiro nunca apareceu. Esse dinheiro é o seguinte, desde Copenhague, né, já havia o compromisso de que seriam alocados por ano cerca de 100 bilhões para ajudar a fazer a mudança nos países em desenvolvimento, os países pobres. A gente faz uma classificação, país de renda média alta e país de renda média baixa. O Brasil é um país de renda média alta. Então, o presidente Lula decidiu o seguinte, nós vamos fazer o dever de casa sem ficar esperando por esse dinheiro. Nossa conta. Mas é justo que a gente não pare de cobrar, porque são apenas 100 bilhões para algo que é para salvar o planeta e que até agora não foram alocados na quantidade e na celeridade que o momento exige. E precisa ser muito mais, Kennedy. Olha, tem um estudo que foi feito pelo indiano chamado Dasgupta, a pedido do Reino Unido, e ele mostra a incoerência de não conseguir alocar 100 bilhões por ano para enfrentar essa catástrofe toda, que compromete a própria continuidade da vida no planeta, mas ele diz o seguinte, enquanto não consegue os 100 bilhões para enfrentar o problema da mudança do clima, da desertificação, nós estamos investindo cerca de 4 a 6 trilhões de dólares por ano no velho modelo, que agrava o problema. Então, a mensagem é, não tem mais como agravar o problema e vamos enfrentar o problema do desmatamento. O Brasil vai liderar pelo exemplo, vamos fazer a transição para uma matriz energética limpa e o Brasil quer ajudar, quer ter uma matriz energética 100% limpa a partir da biomassa, a partir do vento, do sol, da água e com essa energia limpa produzir hidrogênio verde. Ao produzir hidrogênio verde, exportar para os países que não têm as mesmas facilidades que nós, como é o caso, por exemplo, da União Europeia e outros países, como é o caso da Índia, por exemplo, e da China. Ministra, tem meta de valor para o Fundo do Clima e para o Fundo Amazônia, que são coisas diferentes? Sim. No caso do Fundo Clima, nós restabelecemos o Fundo Clima e o ministro Fernando Haddad resolveu fazer algo que para nós é motivo de muita alegria. O Fundo Clima ele funcionava com algo em torno de 400 mil reais, né? Milhões de reais. 400 milhões de reais por ano. Por ano, 400 milhões de reais. O ministro Fernando Haddad vai fazer uma captação com títulos verdes, com títulos de desenvolvimento sustentável, na ordem de 10 bilhões. 25 vezes mais. E 25 vezes mais. Para projetos de desenvolvimento sustentável, bioeconomia, transição energética, agricultura de baixo carbono, reindustrialização verde, mobilidade. Projetos que sejam inovadores, capazes de gerar emprego e resiliência ao problema da mudança do clima. Uma outra frente é essa que você falou, né, do dinheiro do Fundo Amazônia. O Fundo Clima, esses 10 bilhões,
ele é um recurso retornável, mas com uma taxa de juro... E é dinheiro nosso, do Brasil. Ele pode ser captado fora. Pode ser São captado títulos, né, que serão emitidos para essa captação. É que o Fundo Amazônia é uma contribuição dos países para por o isso, fundo da... exato. A diferença é essa, né? Exato, é diferente. Nesse caso, é uma captação de recursos retornável, com uma taxa de juro baixa, para compensar os investimentos, alavancar esses investimentos. No caso do Fundo Amazônia, ele não é retornável do ponto de vista de que não tem juros. Antigamente chamava fundo perdido, né? Sim. Mas é a fundo ganho mesmo, Sim. porque vai investir no que é certo. Aí é para ações de combate a desmatamento na Amazônia, proteção de comunidades, investimento em bioeconomia, desenvolvimento sustentável, uma série de ações que levam a aumentar a nossa capacidade de reduzir desmatamento. É um pagamento por resultado alcançado. E tem meta? O Fundo Amazônia, não, nós temos, digamos assim, um espaço de captação. Com aquilo que nós conseguimos no passado, quando eu fui ministra, nos primeiros governos do presidente Lula, nós conseguimos uma redução, durante quase 10 anos, né, dos governos do PT, de cerca de 80%. Isso nos deu o direito de captar, por esse mecanismo, algo em torno de 20 bilhões para o Fundo Amazônia, de 20 bilhões de dólares. Com essa redução, nós reduzimos 5 bilhões de toneladas de CO2. É um espaço que nós temos para captar. Durante o governo Bolsonaro, que o desmatamento ficou fora... Ele praticamente matou o Fundo Amazônia, né? Ele paralisou e aumentou o desmatamento. Então, daquilo que nós tínhamos direito de captar, nós ainda tivemos uma perda de mais de 1 bilhão. Não é? Saiu de 20 bilhões para, acho que, 19 bilhões, esse nosso espaço de captação. Digamos, um pagamento por resultado alcançado. Eu consigo reduzir desmatamento e emissão de CO2, e tu paga por esse resultado alcançado. É muito bom para quem paga, porque ele não tem chance de errar. Ele já vai pagar por uma coisa que já aconteceu, que está funcionando. Já tem o resultado para contratar. Ô, ministra... Então, só uma coisinha rápida. Vamos lá. Nós conseguimos, na primeira vez, lá atrás, a partir de 2008, 3 bilhões para o Fundo Amazônia. Agora, nós conseguimos captar mais 3 bilhões. Então, ele vai ter um fundo de 3 bilhões de reais para essas ações que não têm taxa de juros e que não é um recurso retornável. Eu não quero ficar falando muito de Bolsonaro, mas é importante a gente olhar para o passado, aprender com as lições do passado para melhorar a perspectiva futura nossa. Fala rapidamente, ministra, como é que a senhora encontrou o Ministério do Meio Ambiente? Qual foi o dano que o governo Bolsonaro causou na área ambiental no Brasil? A gente sabe que ele destruiu políticas públicas em várias áreas, a gente sabe que ele desmantelou fiscalização no IBAMA, mas quando a senhora chegou, o que a senhora encontrou e qual foi o tamanho desse dano? Olha, um ministério completamente desestruturado, servidores perseguidos, ameaçados, o IBAMA em uma situação muito difícil, todo tomado por militares, que podem ser muito bons para o trabalho que a Constituição lhes assegura, mas para fazer fiscalização, autuações, eles não têm essa expertise e essa competência. Então, nós encontramos, resumindo, uma terra arrasada. Terra arrasada em relação à gestão, terra arrasada em relação aos orçamentos, terra arrasada, inclusive, do ponto de vista do ânimo dos servidores. O que é que nós fizemos? Já na transição, nós conseguimos aumentar em algo em torno de 19% o orçamento do Ministério, levando para os patamares de 2018. Conseguimos fazer ali todo um esforço para que os servidores fossem valorizados. A maioria dos cargos de livre provimento do Ministério, eles são funções gratificadas, porque você tem o DAS e a função gratificada, que tem que ser um funcionário público. 90% dos cargos são de funções gratificadas, 92%, valorizando os nossos servidores e otimizando os recursos para a gestão. Recuperando IBAMA e ICMBio também, Recuperando IBAMA e ICMBio. Para você ter uma ideia, o IBAMA aumentou a sua capacidade laboral de fiscalização em quase 200%. E nós já conseguimos chamar os concursados que estavam na reserva, mais de 200 servidores, nós já conseguimos o concurso para o ano que vem, para toda a estrutura MMA,
e estamos trabalhando cada vez mais no fortalecimento de combinar tecnologia e ação humana. E com isso é que nós conseguimos esse resultado que eu acabei de te falar. Mas, para além disso, retomada de criação de unidades de conservação, como fizemos agora recentemente, no Dia da Amazônia, demarcação de terras indígenas, o trabalho que está sendo feito em sinergia com o Ministério da Agricultura, Plano Safra, já como a base para ser agricultura de baixo carbono, junto com o MDA. E nós criamos no Ministério, recuperamos a Secretaria de Mudança Climática, que tinha sido totalmente desestruturada. Tem o projeto da criação da Autoridade Climática, né? Como é que ele está? Ele está em discussão dentro do governo. Nós temos dois movimentos, né? Aprovar a lei para o mercado regulado de carbono, que está andando muito bem com a senadora Leila, no Senado da República. A Leila do vôlei, aqui do Distrito Federal. Exatamente. O governo federal tem debatido, né, com todo respeito pela autonomia do Congresso, mas tem aportado contribuições, e eu acho que vamos ter uma excelente lei que sairá do Senado. E nós estamos criando a governança climática brasileira. Nós tivemos ontem a reunião do Comitê sobre Mudança do Clima, o CIM, que trata dessa ação intragoverno e com a participação da sociedade civil. Nós vamos criar o CONSEC, que é o Conselho Nacional de Segurança Climática, parecido com o CONSEA, exatamente para a gente pensar a segurança climática do nosso país. Conselho de Segurança Alimentar. É isso. Um bom paralelo. Exato. Aliás, inspirados no CONSEC, nós estamos propondo o CONSEC. E criamos a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, que não existia na outra gestão, foi criada, uma ideia que eu tive inspirada no MDES, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério extraordinário, e a Autoridade Climática, que foi apresentada, inclusive, pelo presidente Lula durante o processo da campanha, Sim. Quando nós conversamos. Qual é o problema? É que tem uma dificuldade que o Congresso não quer criar novas estruturas. E não é só essa que nós temos que criar. Tem que criar também de outros colegas ministros. Mas agora, como nós estamos fechando a lei para a questão do mercado regulado de carbono, a autoridade climática é fundamental, senão não tem como botar em operação o mercado regulado de carbono. Então, está em processo avançado de discussão, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, a Fazenda e os demais parceiros. Ministra, tem um assunto que eu quero abordar com a senhora, que é explorar petróleo na Amazônia, na tal margem equatorial, né? O IBAMA negou uma permissão para a Petrobras fazer um estudo. O presidente Lula, lá na Índia, falou, olha, nós vamos permitir o estudo. Nós vamos decidir se a gente vai explorar ou não. O que os críticos dizem? Que é risco alto, o risco é mais alto de explorar ali do que nas bacias do Sudeste. Pode ter um desastre ambiental. E se você vier a explorar, vai levar assim, uns 10 anos. No momento em que o mundo vai estar discutindo a mudança da matriz energética e para uma economia verde de uma maneira muito mais incisiva até do que é hoje. Mas a senhora mesma falou, é urgente, né? Assim, não dá para adiar mais essa discussão. O Brasil tem sido uma voz nos palcos internacionais de alerta para essa urgência. Aí é uma contradição apostar numa energia fóssil quando o Brasil procura liderar isso. Como é que a senhora vê esse debate? A senhora acha viável explorar petróleo ali na margem equatorial? A senhora é contra? Como é que a senhora está travando esse debate com o presidente Lula? Bem, em primeiro lugar, a gente entender duas questões que estão envoltas nesse debate. A questão de desacelerar o uso de energia fóssil na matriz energética global e no âmbito de cada país. No caso do Brasil, essa é uma decisão que não é do Ministério do Meio Ambiente e nem do IBAMA. Essa é uma decisão da oportunidade e conveniência de continuar ou de parar ou de desacelerar do Conselho Nacional de Política Energética, dentro do qual nós temos um voto. Então, essa não é uma atribuição nossa. A nossa atribuição é nos atermos tecnicamente para a viabilidade ambiental dos projetos que são apresentados. Ao longo da história, o IBAMA já deu cerca de 2.000 licenças para a Petrobras. Quando a licença é dada,
ela passa por uma avaliação técnica. São várias fases de uma licença. Licença de instalação, licença de operação, enfim, licença prévia e assim por diante. Nesse caso, o que aconteceu? Essa é a segunda vez que a licença é dada para a margem equatorial, para a Foz do Amazonas. Na primeira vez, foi em 2018, era ainda no governo Temer. Quem era presidente do IBAMA era a doutora Sueli, e a licença foi dada por insuficiências no estudo de impacto ambiental do processo de licenciamento, que foi apresentado por uma empresa privada. A Petrobras depois adquiriu esse empreendimento e ela entrou com um novo pedido de licença. O IBAMA julgou novamente insuficiente as soluções apresentadas para possíveis desastres ambientais. Por exemplo, no processo que foi negado, a base de apoio para um desastre que colocasse em risco a fauna oleada, a base ficava a mais de 800 quilômetros de distância. E foi negada. Foi negada. A licença foi negada. A Petrobras entendeu reapresentar com novas soluções técnicas e o IBAMA está avaliando de novo. A licença que foi negada, Kennedy, passou pelo crivo de 10 técnicos. O presidente do IBAMA chancelou aquilo que os técnicos colocaram como sendo razão para negar a licença. Quando o Lula fala que vai estudar, ele já não está dizendo que a licença para estudar vai ser dada? Não, ele não está dizendo isso. Tanto é que ele foi muito coerente quando, agora do PAC, Ferrogrão, margem equatorial, BR-319, todos esses empreendimentos complexos, Angra 3, foram colocados para estudos. Não é um governo negacionista. Num governo negacionista, você pode continuar estudando. E se tiver as soluções que dê firmeza para você fazer o empreendimento, você vai fazer. Se não der segurança, não vai fazer. O que se faz quando se tem uma visão republicana e comprometida com política pública com base em evidência? Você quer ter os estudos para, se for não, você está muito bem calçado. Se for sim, a mesma coisa dentro de determinadas condições. Então, o IBAMA, o que ele faz é uma análise técnica. Com base nessa análise técnica, ele pode negar a licença, ele pode pedir complementação de informação ou de soluções. Em resumo, se for seguro, pode ser feito o estudo. E a decisão de uma exploração comercial em larga escala vai depender da estratégia que o país vai ter em relação à sua matriz energética. E isso está em debate ainda. A senhora, claro, defende uma posição renovável de matriz limpa, mas tem uma pressão lá da região, né? Porque a margem equatorial ela vai da Guiana até o Rio Grande do Norte, aquela parte de cima do Brasil. O Guiana e Suriname já exploram petróleo lá. Aí é o Brasil avaliar se, diante do momento, vale a pena investir numa energia que é suja, que não é limpa. A oportunidade e conveniência de explorar o não petróleo é do Conselho de Política Energética. Os aspectos técnicos do licenciamento ambiental é do IBAMA. E o presidente Lula tem respeito pelo funcionamento das instituições. Por isso que ele fala em fazer os estudos. Obviamente que quando se diz fazer os estudos, não está dizendo que a licença já está dada, Sim, mesmo que seja para fazer prospecção. Mesmo no caso da prospecção, que já é também uma licença de instalação, uma licença de operação, você tem que ter o licenciamento do IBAMA por ser uma área de alta sensibilidade ambiental. Boa, ministra, explicado. Vamos para uma outra questão importante. O presidente Lula criticou a França sobre a questão do acordo União Europeia-Mercosul. Os europeus estão fazendo exigências ambientais. A senhora mesmo disse, estão tratando o governo Lula como se fosse o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro era uma coisa negacionista, o governo Lula não é, tanto que a senhora é ministra do Lula na área ambiental, a senhora que é respeitada no Brasil e internacionalmente. O que a União Europeia está exigindo que é inaceitável, ministra? Eu acho que tem essa primeira parte que você já falou. O acordo estava para ser fechado no governo Bolsonaro, que não tinha respeito pelo meio ambiente, pelos povos indígenas, que o desmatamento estava aumentando
e não tinha nenhum compromisso com o Acordo de Paris. O presidente Lula colocou clima no mais alto nível de prioridade, desmatamento zero, já temos uma redução de 48%, estamos removendo todo o garimpo ilegal da terra indígena Yanomami, ainda não completamos, mas vamos completar, Munduruku, Caiapó, as outras áreas. O ministro Haddad já está com a transição ecológica, transformação ecológica praticamente pronta. O ministro Fávaro, com o programa de agricultura de baixo carbono, aonde temos o compromisso de desmatamento zero, então por que não fecha o acordo? Aí tem uma questão que eles estão querendo fazer um monitoramento de produtos agrícolas que venham de áreas desmatadas, legal ou ilegal. E nós não aceitamos que essa aferição seja feita de dentro para fora, de fora para dentro. Nós temos tecnologia, conhecimento e ciência produzida pelo INPE que dá ao Brasil total condição de dizer se aquele produto vem de área legal ou ilegal. Aliás, nós estamos nos preparando muito bem para isso. Temos até um sistema de monitoramento de desmatamento em tempo real. Estamos trabalhando agora com o Plano Safra como a base de transição para a agricultura de baixo carbono, com processos de chegarmos ao ponto de termos toda a certificação da cadeia produtiva com rastreabilidade, aumentar a produção por ganho de produtividade. Então, o Brasil não concorda com esse tipo de ingerência desqualificando a ciência brasileira. Não tem o quê aí de proteção comercial, proteção agrícola, que os europeus eles são muito incisivos nisso? Olha, pode ser que exista, né? No jogo geopolítico, das relações econômicas, essas questões se presentificam. Mas tem pé de barro. Por quê? Porque o Brasil está reduzindo desmatamento. Porque o Brasil já evitou lançar 196 milhões de toneladas de CO2 nos primeiros 8 anos do governo. Porque o Brasil é o país com a matriz energética uma das mais limpas do mundo, e o presidente Lula disse agora recentemente no Piauí que o nosso objetivo é ter uma matriz energética 100% limpa. E como o mundo precisa de energia limpa, nós queremos ofertar hidrogênio verde. E como o mundo agora já aprendeu que a globalização exacerbada, com investimentos, digamos, focados em regiões que parecem mais rentáveis, é um perigo, em função da guerra da Ucrânia e da Covid, o Brasil passou a ser um endereço seguro. Então, eles mesmos querem fechar o acordo. E o presidente Lula está liderando esse processo, e eu estou com muita esperança de que nós vamos fechar em breve o acordo. Estamos fazendo o dever de casa. Eles estão chegando no final do programa, tem tanta coisa que eu quero perguntar para a senhora, a senhora vai ter que voltar com segunda notícia maior prazer. Em breve. Mas eu queria abordar rapidamente com a senhora, antes da gente ir para o Pinga Fogo, a questão do Cerrado brasileiro, que é outro bioma que está ali. A reserva legal na Amazônia é de 80%, no Cerrado é só 20%. O Capobianco teve aqui. Tem espaço para se desmatar muito o Cerrado legalmente. Como é que a gente vai lidar com essa pressão de desmatamento no Cerrado brasileiro? É fundamental, desculpa, para bacias hidrográficas, a chamada caixa d'água do Brasil, do Brasil, né? Isso. Primeiro, o Cerrado é um bioma importante, belíssimo, riquíssimo em biodiversidade e fundamental para o equilíbrio hídrico do nosso país. Segundo, o Cerrado tem uma diversidade cultural de populações indígenas, de populações gerazeiras, de populações tradicionais, tão rico quanto a Amazônia. Então, a proteção do Cerrado é estratégica. O presidente Lula, inclusive, fez o decreto de recuperação da Amazônia, mas não foi só para a Amazônia, foi para todos os biomas brasileiros. Nós já concluímos o PP-SEDAM, que é o combate ao desmatamento da Amazônia, já colocamos em consulta pública o PP-Cerrado para o enfrentamento do desmatamento no Cerrado. Qual é a diferença? Na Amazônia, você só pode usar 20%, tem que preservar 80% do bioma. No caso do Cerrado, pode usar 80%, preservar 20%. O problema é que a legislação feita pelo homem não tem a assimilação pela natureza. E aí nós já estamos vivendo
o prejuízo da destruição do cerrado. As chuvas já estão retardando, segundo estudos que foram feitos pela Universidade de Minas Gerais, em 50 dias em algumas regiões do cerrado, principalmente naquela região do Mato Piba, que é onde a pressão está maior. Nós já perdemos cerca de 15% da superfície hídrica do Brasil em função de desmatamento. E há uma mudança de temperatura, independente do clima, né? Uma temperatura de superfície mesmo, em relação ao cerrado brasileiro, que prejudica a questão hídrica e prejudica a questão agrícola. Então, a lei é feita pelo homem, mas ela não foi assimilada pela natureza. Então, nós vamos ter que disputar o modelo de desenvolvimento. De que forma? Rever a lei é difícil, né? Eu acho que o Código Florestal foi uma discussão tão intensa, tão difícil, que, no meu entendimento, agora é implementar o Código. Mas com uma diferença, que é, nós podemos aumentar a produção por ganho de produtividade, usando tecnologia, e não em relação à expansão sobre o bioma Amazônia, sobre a Caatinga, sobre o Cerrado, sobre o Pantanal, sobre o Pampa. É aumento de produção por ganho de produtividade, porque o prejuízo é incomparavelmente maior. Aqueles que têm 2 safras, quando não tem as chuvas para a safra e a safrinha, ele vai ter prejuízo de bilhões. Ministra, chegamos aqui no finalzinho, tem o pinga-fogo, peço que a senhora responda ali rapidamente. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Eu sempre vejo a história do Getúlio Vargas com a dor de que ele patrocinou a ditadura e de que Olga Benari pagou um preço muito alto nessa ditadura. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, um homem com visão antecipatória do que seria o desenvolvimento do Brasil para a ideia de desenvolvimento que se tinha na época e que teve a oportunidade de implementar essa visão antecipatória. Jânio Quadros. Jânio Quadros, eu acho que ele é conhecido pela excentricidade, né, na história da política brasileira. Lamentavelmente, as coisas que ele fez, que foram interessantes, ficam perdidas nessa excentricidade. João Goulart. João Goulart, ele viveu e pagou o preço das posições que assumiu. Ditadura Militar de 64. A ditadura militar de 64 é um desastre do ponto de vista social, político, cultural e civilizatório. Toda a atrocidade que foi cometida contra os direitos humanos é algo que está soterrado, recalcado na história do Brasil e que a gente precisa ressignificar essa história. Tancredo Neves. Tancredo Neves, um democrata, e que deu uma grande contribuição para a reconstrução democrática do nosso país, que, infelizmente, não pôde ajudar a completá-la. José Sarney. José Sarney foi fundamental naquele momento difícil da perda do Tancredo para a estabilização da democracia. Fernando Collor. Fernando Collor, eu diria que um presidente da República que achava que tinha o poder de fazer o que bem quisesse. Se eu posso olhar por um aspecto, né, positivo, eu diria que criou a terra indígena Yanomami. Itamar Franco. Itamar Franco, fundamental para mostrar que era possível fazer uma frente ampla para estabilizar a democracia. Acho que se a gente pôde viver agora uma experiência de frente ampla, a gente se inspirou, ainda que inconscientemente, no Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso. Um acadêmico que soube manejar a academia e a política para ampliar e fortalecer a democracia, sendo talvez uma das experiências mais bonitas de passar a faixa de um presidente para o outro. Dilma. Dilma Rousseff, uma mulher que pagou o tributo da defesa da democracia com parte significativa da sua juventude. Michel Temer. Michel Temer, ele participou da história democrática do nosso país, mas que, infelizmente, agora, no processo de enfrentamento da ameaça à democracia, não teve a mesma capacidade de entender o que estava em jogo. Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil, ao meio ambiente, aos povos indígenas, à população LGBTQIA+, às mulheres, ao próprio processo civilizatório. Lula. Lula, um homem com uma capacidade incrível de manejar dificuldades e possibilidades e que em um dos momentos mais difíceis da nossa história, ele manejou as ferramentas que tinha para proteger a nossa democracia. Marina Silva. Uma sonhadora inveterada, que entende que o sonho é a matéria-prima mais concreta para que se possa transformar a realidade. Ministra, obrigado pela entrevista. A senhora sabe o respeito, o carinho que eu tenho pela senhora. Até uma próxima. Obrigado mesmo. Obrigada. Viu? Uma Obrigada honra. a você. Boa noite. A notícia fica por aqui. Volta na semana que vem. Um abraço. Boa noite.